Hoje, depois de Dinastia M, com séries como Fabulosos Vingadores, é muito comum você encontrar vários X-Men aparecendo numa revista dos Vingadores, junto com os Vingadores, fazendo parte da sua formação. Mas isso já foi muito raro. Os X-Men viveram durante muito tempo muito à margem do resto do universo mutante. Aí fazer aí a devida menção, né? Os gêmeos Maximoff eram os personagens que transitavam muito bem entre os títulos e até que ficaram definitivamente em Vingadores, mas tem um outro personagem que também fez muito bem essa transição, que voltou aos X-Men, que está no cinema e que é amado por todos, tanto dentro dos quadrinhos quanto fora deles. Estou falando de Hank McCoy, o Fera, e hoje, no nosso vídeo de X-Men Principais Personagens, nós vamos contar a primeira parte de toda a nossa compilação do cânone do Fera, na ordem, todos os eventos importantes que aconteceram com esse personagem tão querido dos X-Maníacos. Olá, eu sou Inácio Santos, este é o Fator X, o nosso canal sobre X-Men. E hoje nós vamos falar do Fera, como eu disse antes da nossa modesta abertura aí, né? Vamos falar do Fera, vamos contar tudo o que a gente puder nessa primeira parte do vídeo, falar da sua passagem pelos Vingadores, falar de sua transformação, vamos até citar algumas das suas adaptações para o cinema já nesse vídeo, porque elas são adaptações de momentos importantes do cânone desse personagem e espero que você goste. E o Fera estreou junto com os outros 4 X-Men originais, junto com o Professor X e com o Magneto, lá em X-Men número 1, de 1963, de Stan Lee e Jack Kirby. E Hank McCoy, um garoto prodígio, filho de Norton e Edna McCoy, nascido no estado de Illinois, nos Estados Unidos. Era um acadêmico excelente já no ensino médio, já no equivalente ao nosso colegial, com bolsas ganhas já para faculdades, e ainda era um atleta. O problema é que seu atletismo vinha já da sua habilidade mutante, e ele já tinha uns apelidos que ele não gostava muito, porque ele tinha uns membros fora da proporção humana normal, mas algo com halterofilista, um esportista, até poderia justificar. O problema é que o Fera, o Hank, antes inclusive de ser chamado de Fera a primeira vez, como jogava também futebol americano, ao fazer um touchdown, ficou tão feliz que se dependurou de cabeça para baixo numa trave, uma trave de futebol americano, usando os dedos do pé como a gente usa os dedos da mão para se pendurar, como só macacos são capazes de fazer na natureza. E aí, quer dizer, só macacos não, né? Provavelmente existam outros animais, mas ele foi imediatamente associado a macacos, passou a ser chamado de Fera, começou a sofrer bullying, começou a ser muito ofendido, e as portas começaram a se fechar para ele no ensino médio. E é nesse momento que o Professor X vem para recrutá-lo para a sua escola, para jovens superdotados, a primeira escola aí para mutantes, para pessoas com habilidades. E os pais de Hank McCoy vão consentir no envio do filho para lá. O Fera, então, vai fazer parte da primeira equipe de X-Men, né? Os X-Men jovens ainda, adolescentes, os X-Men que eu acabei de citar, os X-Men originais. E é durante esse período que Fera vai, inclusive, ser abduzido por si mesmo durante os eventos de X-Men de ontem, né, arco publicado sob o selo Nova Marvel, e no qual o Fera do Futuro alegou que os X-Men originais deveriam confrontar Scott Summers, que segundo ele estava prestes a cometer genocídio mutante. E eles foram levados a um passado recente, que inclusive um dos vários exemplares que os mostra junto às suas versões futuras e aos X-Men, aos novos X-Men, que eles nem tiveram tempo de conhecer ainda, é essa Batalha do Átomo. Vai ter vídeo aqui no canal, uma das minhas aquisições aí mais recentes. Assim que eu publiquei ela no Instagram, falar, ó, queremos o resumo dela também, então tá na nossa lista de pedidos, viu, pessoal? Mas ele ficou aqui um bom tempo, e nesse período, inclusive, ele fez revelações que lá no passado ele não era capaz de fazer, como sua paixão pela colega de equipe Jean Grey, mas com quem ele achava que não tinha chance nenhuma. Nesse período em que eles permaneceram aqui, Hank McCoy chegou a se aproximar dela, eles chegaram aí a meio que ficar, ter um pequeno relacionamento, mas que justamente em A Batalha do Átomo ele vai se romper, porque ele não apoia Jean Grey na decisão de ficar aqui no presente, né?
É um passado recente, na verdade. A gente ficar no que para eles é o futuro. Ele quer voltar, ele se preocupa com os danos que isso podem causar ao COD no espaço-tempo. Para piorar, em a Batalha do Átomo, eles descobrem que eles não conseguem voltar se resolverem voltar. Por algum motivo, eles não conseguem ir para o passado, né? E vão ficar ali bem inculcados com isso. Depois vão descobrir uma série de coisas envolvendo essa tentativa de enviá-los ao passado, que eu vou contar quando fizer aí o nosso resumo de A Batalha do Átomo. E esses X-Men vão permanecer um longo tempo aqui e Fera vai permanecer com eles. Destaque para as conquistas de Fera nesse período. Esse Hank McCoy lá do passado, esse jovem Hank McCoy vai estudar magia com o Doutor Estranho para tentar cultivar outras opções de levar seus companheiros e assim mesmo de volta ao seu período temporal. E vai chegar a viajar ao passado em que Apocalipse era uma criança lá, Apocalipse jovem, adolescente, Apocalipse adolescente, junto com aquele que seu pai adotivo Baal, né, que saqueava civilizações inteiras ali no deserto egípcio, e ele vai acompanhar, junto com o clone de Apocalipse, né, o Kid Apocalipse ou o Gênese, né, o jovem Evan, do qual a gente já falou aqui nos vídeos de X-Men Sagas, Execução Final, e no vídeo aí da Uncanny X-Force, X-Men principais personagens Uncanny X-Force. Vou deixar aqui os dois vídeos nos cards, um depois do outro, para você poder dar uma conferida. Eles voltaram no tempo, né, usando inclusive a magia que ele aprendeu com o Doutor Estranho, e conheceram o Apocalipse jovem, viram que ele não era, pelo menos na sua adolescência, um personagem tão um vilão, né, como eles o conhecem nos dias de hoje. De volta ao presente, nessa tentativa então não deu certo, eles foram para o passado muito longevo, mas o Fera continua fazendo várias tentativas e depois os X-Men descobrem que não conseguiam porque eles tinham sido substituídos no passado. Quando eles finalmente conseguem, eles encontram outras versões deles, eles acham que então não é mesmo para eles voltarem, o próprio Contínuo Espaço-Tempo se corrigiu, depois vão descobrir que aquelas são versões falsas deles, vão confrontá-los, e depois, durante os eventos da saga Extermínio, com a ajuda do jovem Cable, eles vão finalmente conseguir voltar ao passado, mas vão ter suas memórias dessa sua permanência no presente apagadas pouco antes da viagem para não alterar tudo o que aconteceu até aqui. De volta ao passado, Fera vai permanecer com os X-Men durante um período. Os X-Men vão inclusive ter aí sua formatura, vão passar a receber seus uniformes já de jovens adultos, porque Professor X, então são uniformes independentes, eles não usam mais aquele conjunto, né? Cada um tem seu próprio uniforme. E é nesse período que o Fera vai deixar a equipe, ainda que temporariamente, para cursar seu doutorado. E nesse período ele também vai conseguir um emprego na Corporação Brand, que vai lhe trazer uma mudança importante. E é na Corporação Brand, em Amazing Stories número 11, que o Fera vai sofrer sua primeira transformação. Essa história foi republicada recentemente em Os Heróis Mais Poderosos da Marvel, Fera, e tem aí uma versão para o cinema já em X-Men First Class, do ocorrido na trama, do ocorrido exatamente nessas duas edições de Amazing Stories, né, o 11 e o 12, onde o Fera tentando aí diminuir, né, as características tão acentuadas de sua mutação, faz um experimento em si mesmo, esperando aí parecer algo mais semelhante a um humano normal, mas com um resultado aí pro seu intento, né, para um resultado catastrófico. E depois em Avengers 136, também republicada em Os Heróis Mais Poderosos da Marvel, Fera vai integrar os Vingadores, vai fazer parte da equipe, né, que na época, nos quadrinhos, seria a primeira divisão dos super-heróis Marvel, o equivalente à Liga da Justiça da Marvel, né, com Capitão América, com Visão, com o Homem de Ferro, que vai permanecer na equipe durante muito tempo, mas nesse período vai auxiliar os X-Men em algumas missões pontuais e importantes. Vai estar presente, por exemplo, na saga da Fênix Negra, né? Vai estar lá, inclusive no julgamento de Jean Grey, na área azul da lua, muito triste para ele, né? E que agora nós sabemos que era inclusive apaixonado pela personagem, né? Não pôde contar aí a ela, acha que não pôde porque teve suas memórias de sua visita ao nosso passado recente apagadas quando do retorno. E essa não seria a única super equipe, diferente das equipes mutantes, da qual o estimado Fera ia fazer parte. Fera, Homem de Gelo e Anjo
também fariam parte dos Defensores, né? Essa fase, um grupo de super-heróis que também teria o Doutor Estranho e vários outros super-heróis. Um grupo de super-heróis que já teve o Hulk, né? E essa fase foi publicada, algumas edições dela foram publicadas no Brasil na revista do Capitão América. A revista do Capitão América também publicou a próxima super equipe do Fera, que era o X-Factor. O X-Factor foi formado quando do retorno de Jean Grey, né? Quando os próprios Vingadores encontraram Jean Grey, né? Na Bahia, próximo onde os X-Men caíram durante os eventos da origem da Fênix, que foi quando eles voltaram lá da base onde eles foram presos por Steven Lang em órbita da Terra. E aí Jean Grey se sacrificou para salvar os X-Men e a Fênix emergiu depois que a nave com a qual os X-Men fugiram da base de Steven Lang caiu na Bahia. Então, os X-Men acreditavam que quem emergiu foi Jean Grey, né, que estava se sacrificando por eles e que tinha tido um upgrade, tinha tido uma mutação secundária e tinha se tornado ultra poderosa. Mas nós sabemos hoje, Jean Grey na verdade fez um pacto com a entidade Fênix, que não sabemos se esse pacto foi consciente ou não, tá? Mas a colocou num casulo para que ela pudesse hibernar e se regenerar aos poucos, e adotou sua forma e assumiu seu lugar para viver a experiência de ser um ser humano, para viver a experiência de sentir tudo o que Jean Grey sentia. E a Jean Grey original, depois do suicídio da Fênix lá na saga da Fênix Negra, foi resgatada pelos Vingadores, e Fera, assim que sabe disso, vai entrar em contato com os membros originais dos X-Men, com os companheiros originais de equipe de Jean Grey. E os eventos que se seguem a isso levam à fundação do X-Factor. Durante seu percurso no X-Factor, o Fera vai chegar a voltar à sua forma humana, né? Não é bem a forma humana, sua forma original, que é aquela que se assemelha muito a de um ser humano, mas que tem membros aí um pouco fora da proporção, tem os dedos do pé com possibilidade de usar como os dedos da mão, né? E depois vai voltar de novo a ser o Fera Azul. O fim do X-Factor e o retorno aos X-Men. E após um longo período no X-Factor é uma equipe muito legal, que tem alguns vídeos aqui no canal de sagas importantes, inclusive do seu crossover com os Inumanos, que é a última aventura do X-Factor. Durante os eventos de A Saga da Ilha Muir, os membros do X-Factor, incluindo o nosso Fera, voltaram a fazer parte dos X-Men, voltaram a ficar sob a tutela do Professor X, que regressou do espaço. E queria aproveitar e fazer o convite. Se é a primeira vez que você nos assistiu, não nos conhecia, espero que você tenha gostado. Se você gostou, se inscreva no nosso canal. Aproveita para curtir esse vídeo, compartilhar ele, mandar para aquele seu amigo que gosta de X-Men, seja a versão do cinema, seja a versão do desenho animado, né? Mas compartilhe e nos ajude a aumentar o canal, aumentar nossas visualizações e assim ter condições de fazer mais vídeos ainda para vocês sobre os X-Men, sobre os personagens, sobre as sagas dos X-Men. Mas, no mais, era isso. De novo, espero que você tenha gostado. E espero você. Até a próxima.